Queridos, hoje eu vou começar uma nova série. E o título dessa série é O Aparecimento de Cristo. É muito raro eu falar desse tema, né? Falar da volta de Jesus, não é verdade? Eu quase não falo desse tema, né? A conotação dessa série não é discutir propriamente os fatos concernentes à vinda de Cristo. O meu foco nesta série vai ser: qual é a nossa atitude? Que nós, como cristãos, que estamos vendo tudo acontecer, devemos fazer. Qual é a nossa atitude? Amém? Eu espero que você seja muito tocado por ela. Agora vou começar a pregar. Bom, eu quero começar, antes de trazer o texto sobre o qual a gente vai meditar, trazer um estudo que foi feito por um sociólogo, um doutor em sociologia e demografia, o professor José Eustáquio Alves, um dos autores do estudo Distribuição Espacial da Transição Religiosa no Brasil. É um estudo que foi feito na PUC e juntamente com o IBGE para analisar a mudança de religiosidade na nação brasileira e também na América Latina, mas eu vou dar mais um foco aqui no nosso país, amém? Esse professor, ele explicou que essa transição religiosa tem 4 tendências. A primeira delas é o declínio absoluto das filiações católicas. O segundo é o aumento acelerado das igrejas evangélicas. O terceiro é o crescimento do percentual das religiões não cristãs. E o quarto, o aumento do sem religião. Interessante, né? O declínio da igreja católica, o aumento acelerado da igreja evangélica, o aumento das religiões não cristãs e também o aumento dos ateus, os que não têm religião alguma. Então, esse estudo foi um estudo que analisou também como era o comportamento da religiosidade do Brasil desde os anos de 1880. Vocês sabiam que nos anos de 1880, 98,9% dos brasileiros eram católicos. Até o ano de 1980, irmãos, 89% dos brasileiros eram ainda católicos. Mas a partir do ano de 91, começou a haver algo extraordinário. Para vocês terem uma ideia, de 1880 para cá, a cada 10 anos, a igreja católica perdia 1% dos seus fiéis. A partir do ano de 80, é 1% ao ano. E nesse estudo, que foi notado também como um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas em toda a América Latina, a distribuição e a relação entre católicos e evangélicos é mais ou menos o seguinte: na região norte, apresenta o maior crescimento relativo dos evangélicos, 47% cresceu. Seguido do centro-oeste, 45%, do sudeste, 41%, do sul, 28%, o nordeste, 22%. Os evangélicos também apresentaram um crescimento acelerado no Acre, 62%, Espírito Santo, 62%, Roraima, 61%, Amazonas, 52%. Das 12 maiores regiões metropolitanas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Recife, Salvador, Campinas, Belém, Manaus e Goiânia, temos nas capitais 41,2% já de evangélicos e nas periferias 54%. Gente,
Até o ano de 91, o Brasil tinha só 16 cidades de maioria evangélica. No ano 2000 já eram 34, 2010 73 e agora em 2020 já serão 200 grandes municípios de maioria evangélica. E segundo o IBGE, até o ano de 2032, nós seremos a maioria absoluta neste país. Nós vivemos um tempo de avivamento, porque as pessoas não estão tão interessadas em religiosidade, elas querem uma mensagem de transformação. E a pregação do Evangelho do novo nascimento tem transformado pessoas no Brasil. Mas eu quero apresentar para vocês, em contrapartida, um contraste, que é o decréscimo, a diminuição do número de evangélicos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Na Europa eu nem vou citar muito aqui. Para vocês terem uma ideia, em 2007, 36 milhões de pessoas, ou 16% da população americana, não tinha nenhuma religião, em 2007. Em 2014, esse número cresceu em 20 milhões. Já não eram mais 36, e sim 56 milhões de pessoas que não tinham nenhuma afiliação religiosa. 1/5 dos americanos cristãos hoje, que foram criados com princípios e valores cristãos, já não se consideram mais cristãos. Em 1970, nos Estados Unidos, aproximadamente 70% da população era considerada evangélica. Hoje já é menos de 50%. Nos Estados Unidos existem aproximadamente 400 mil igrejas. Abrem 5 mil igrejas e fecham 10 mil todo ano. É uma nação que está vivendo a apostasia. De acordo com o site Christianity Today, estas igrejas que fecham por conta da frieza da sociedade americana. Sobre as pessoas que frequentavam e frequentam a igreja, vocês sabem que os Estados Unidos são o país do mundo que tem maior número de prêmios Nobel da Paz. De todos os prêmios Nobel da Paz americanos, 84% são de evangélicos. Mas hoje, só 10% das pessoas que frequentam a igreja se envolvem nos ministérios. 50% dos americanos que vão às igrejas não querem se envolver com nada. 40% das pessoas até gostariam de se envolver, se soubessem como. Portanto, 90% das pessoas que frequentam igreja nos Estados Unidos nunca ganharam uma pessoa para Jesus. E 51% das pessoas que frequentam a igreja nos Estados Unidos não têm a mínima ideia do que é a grande comissão. E a Europa, irmãos, os números são ainda mais alarmantes. Que coisa extraordinária. Nós estamos vivendo nos nossos dias duas realidades diametralmente opostas. De um lado, um grande avivamento na América Latina, na África e em alguns lugares da Ásia. Do outro lado, o declínio e a apostasia, o esfriamento nas nações americana e em todas as nações da Europa. Mas, queridos, por que isso acontece? Porque isso, a exemplo de todos os outros sinais que têm se manifestado no mundo, prenunciam a volta de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Jesus não voltaria sem que antes acontecesse a apostasia. E a apostasia é literalmente o esfriamento, o divórcio do homem com Deus.
Mas a palavra também diz que o lavrador espera o seu precioso fruto. A Bíblia fala de uma grande colheita que haveria nos últimos dias, quando caísse a chuva serôdia, ou as últimas chuvas do Espírito Santo. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é um abençoado, porque você está do lado da terra em que o Espírito Santo está chovendo, e tem uma grande colheita nesta nação. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando eu comecei o ministério, você pregava e ninguém vinha. Hoje as pessoas estão com sede de Deus, aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Equador, na Venezuela, em todas as nações da América Latina, o evangelho está crescendo. Na África as igrejas são enormes, igrejas de 30, 40, 50, 100 mil pessoas, crendo que Jesus é o único Salvador do mundo. Isto é um grande prenúncio da volta de Jesus. Mas eu quero perguntar para vocês: e aí? O que nós vamos fazer com esta bênção? Com este privilégio que temos recebido de Deus? O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo. E nessa carta, ele tem algumas dicas e algumas lições, ensinamentos que são fantásticos para nós que estamos esperando a vinda de Jesus. Vamos ler lá 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, durante a sua vida, ele creu que Jesus voltaria na sua geração, mas agora ele está preso em Roma, certamente está muito próximo do fim da sua vida. Até hoje ninguém sabe se ele morreu decapitado ou se morreu de frio, porque a prisão de Roma onde ele estava era muito fria, ele não tinha roupas, estava velho, adoecendo, e aguardava então o seu juízo, que viria pelo imperador Nero, conhecidamente um homem louco, que odiava os cristãos a ponto de ter ateado fogo em Roma e culpado os cristãos. Então Paulo, nesse momento, ele já não crê mais, talvez, que o arrebatamento viria na sua geração, mas certamente ele está falando do seu encontro com Jesus, que aconteceria em breve. Então, nesta declaração, ele nos dá algumas dicas importantes de como nós devemos nos portar quando sabemos que vamos encontrar com o Senhor. E vamos encontrar com Ele nesta geração, de um jeito ou de outro. Amém? A primeira dica que ele nos dá tem a ver com a consciência que ele tem da sua situação presente. Paulo aqui está fazendo um balanço do que ele viveu, do que ele está vivendo e das expectativas que ele tem no futuro. Então a primeira coisa que ele afirma é da sua situação presente. Ele diz assim: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Bom, gente, libação é um tipo de oferta em que se derramava vinho, ou sobre o chão, na frente do altar, ou sobre o próprio altar do sacrifício. E uma característica interessante da libação é que sempre depois da libação vinha o sacrifício. Então, quando Paulo está dizendo que eu estou sendo oferecido como libação, ele está dizendo duas coisas: a minha vida é uma oferta para Deus. Eu vivi de maneira que tudo que eu sou e tudo que eu fiz foi uma oferta para Deus.
Mas por outro lado ele também está dizendo: agora o que vem é o sacrifício. Que coisa interessante, que lucidez, que maturidade. E como é importante que nós cristãos tenhamos consciência da nossa situação presente. Muitas vezes os cristãos são acusados de terem devaneios, de gostarem de fugir da realidade. E eu quero dizer para você, querido, não tem nada mais maduro do que enfrentar a realidade. E no caso de Paulo, o que vinha adiante era um julgamento injusto, porque não tinha lei que o protegesse de um imperador injusto que queria matá-lo. E será que é diferente de hoje, irmãos? Será que a gente pode confiar nos juízes hoje? As leis são injustas, os juízes são injustos, os homens são injustos. E a injustiça, portanto, faz parte da vida humana. Mas quando ele começa o seu diálogo com Timóteo, ele começa dizendo: quanto a mim. Eu fiquei pensando, o que significa esse quanto a mim? É óbvio que numa primeira instância a gente tem que entender que ele vai agora abrir e falar da sua própria vida. Mas ele está escrevendo para alguém que está livre. Enquanto ele é velho, está no fim da sua vida e na cadeia, à espera de um juízo injusto, ele está escrevendo para um discípulo seu, que é jovem e que está livre e que tem a vida toda pela frente. Então, quanto a mim, não é só uma declaração da sua situação, mas é um desafio para Timóteo. Meus dias estão contados, mas os seus não. Eu estou condenado, mas você está livre. E eu quero aqui, em nome de Jesus, declarar para você que nesta hora que nós estamos falando, existem cristãos no mundo inteiro que estão sendo condenados, que estão sendo oferecidos em libação, como Paulo foi. E eu pergunto para você agora: e quanto a você? Você habita num país livre, num país onde há uma unção de salvação. Você vai permitir que no Brasil aconteça esse declínio que aconteceu na América, onde mais de 50% dos crentes não sabem nem o que é a grande comissão? A grande comissão é ir de pregar o evangelho em todos os lugares, no mundo inteiro. Então, igreja, quando a igreja não assume o seu papel de avançar, quem avança é a apostasia. Quando a igreja não se levanta para proclamar, quem avança é a apostasia. Então a palavra de Deus para mim e para você: e quanto a nós, diga quanto a mim, diga, repita comigo, quanto a mim, eu vou usar da minha liberdade para proclamar o evangelho de Jesus, aonde Ele me enviar. Amém, igreja? Esse é o tempo do Brasil, é o tempo do Brasil ouvir a palavra do evangelho de Cristo. Paulo diz: estou sendo oferecido por libação. O que vem depois é a morte, o holocausto, o martírio. Mas nós não. Nós estamos vivendo com liberdade. A minha pergunta é: o que você está fazendo deste tempo de privilégios? O que você, empresário, tem feito dos seus recursos? Só tem amealhado dinheiro para enriquecer e deixar para o anticristo? Ou tem sido alguém que compreendeu que tudo que temos e somos é para a glória de Deus e para a propagação do seu evangelho? O que você, jovem, está fazendo da tua juventude, dos seus talentos, dos seus dons, do seu tempo livre? Está perdendo o seu tempo buscando preencher o vazio? Porque hoje a moda, o discurso da moda é: quero ser feliz, como se fosse possível ser feliz sem ter Jesus no coração, sem ter Jesus no centro da nossa vida. O que é que a igreja do Brasil vai fazer com essa liberdade, irmãos? Nós vamos proclamar o evangelho, ou nós vamos recuar para que a apostasia entre nesta nação e a frieza roube a paixão dos nossos corações?
Quantos aqui querem se levantar ao lado de Jesus? Diga: eu vou abrir a minha boca e eu vou tomar esta nação. Amém, irmãos? Se os ímpios estão dizendo que até 2032 essa nação será evangélica, que dirá você que tem o poder do Espírito Santo? Vai ser muito antes disso, porque tem uma nação inteira para ganhar para Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Mas será que temos todo o tempo do mundo? Acredito que não. Porque o ódio ao Evangelho, a fé, tem aumentado nesta nação. Tem tomado redes de televisão, que se tornam literalmente instrumento do inferno, para destruir a fé das pessoas. Paulo tinha consciência do seu presente, e o Senhor diz para você hoje: toma tenência, abre os seus olhos, o que você está fazendo com esta liberdade, com este tempo de unção. A chuva está caindo no Brasil. Amém. Queridos, quando a chuva cai, é hora da semeadura. Quando você joga semente na terra árida, nada nasce. Mas quando a chuva do Espírito Santo vem, você joga uma semente e vem 100 por 1. Amém? Então vamos ganhar os nossos familiares, vamos ganhar os nossos amigos, vamos ganhar as pessoas que estão perto de nós, porque perto está o Senhor. Amém? A segunda reflexão que Paulo faz diz respeito à sua convicção quanto à sua obra passada. E aí ele diz: combati o bom combate. Primeira palavra combate no grego é agonizomai. Parece com o quê? Com que palavra, nossa, que parece essa palavra combate, agonizomai? Agonia. O que Paulo está dizendo? A minha luta, e esta palavra ela era usada para se referir às lutas dos gladiadores na arena em Roma. No Coliseu, no Fórum Romano, pessoas lutavam até a morte. Paulo estava dizendo: lutei com todas as minhas forças, dei tudo de mim e combati o bom combate, não para matar, mas para dar a vida, não para defender a mim mesmo, mas para defender a obra de Deus e para defender o Evangelho que vai transformar a todos para os quais Deus me destinou. E eu fico aqui pensando, fazendo algumas digressões. Hoje a internet é uma bênção. É uma bênção. Se você está me vendo, se não inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe as mensagens, porque hoje esta é uma forma maravilhosa de pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Hoje eu prego aqui num domingo para 4.000 pessoas, 3.500 pessoas. Na segunda-feira, quando posto meu vídeo, em menos de uma semana já tem 30.000 pessoas que viram, no mundo inteiro. Mas sabe uma coisa que me entristece, irmãos? Quando eu vejo pessoas usando da internet, cristãos, pastores, pessoas maduras, batendo boca, discutindo coisas menos importantes, se é predestinação, se é livre-arbítrio. Queridos, pouco importa, nós não fomos chamados para pregar isso, nós fomos para pregar a Cristo e a cruz de Jesus, o Evangelho da salvação. Amém, igreja? Enquanto homens de Deus perdem o seu tempo batendo boca entre si, aqueles que não conhecem a Deus ficam olhando e dizendo: se nem eles concordam entre si, eu não vou entrar nessa.
Vocês já imaginaram se nós, os crentes, deixássemos de lado as coisas menos importantes e pregássemos a Jesus, todo mundo de mão dada, pentecostal com tradicional, teologia reformada com batista, com metodista, e todo mundo falando que só Jesus salva? Vocês já imaginaram o que acontecerá nessa nação? Como as águas cobrem o mar, a glória do Senhor encherá essa terra. Eu creio nisso, eu creio nisso. Paulo combateu o bom combate. E você? Qual é o seu combate? Quais são as suas lutas? E aqui eu quero dizer, é importante dizer que cada um de nós tem a sua luta pessoal, e não há nada demais em lutar as suas lutas pessoais. Lutar pela família, pelos filhos, pela esposa, pelo marido, para melhorar de vida, para conquistar coisas. Mas sabe qual é o bom combate de verdade? É o combate da fé. É o combate do reino de Deus, porque Ele mesmo promete buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Querido, quando você luta o combate do Senhor, Ele luta o seu combate, e Ele nunca perdeu o combate. Então quando você entra na guerra dele, Ele entra na sua, e quando Ele entra na tua guerra, você é mais do que vencedor. Mas Satanás não. O espírito da apostasia quer fazer você descrer que Ele se importa com você. E muitas pessoas passam a vida combatendo por aquilo que vai ficar, por aquilo que perece. Paulo não. Ele tinha certeza de uma coisa: eu combati o bom combate. E eu quero dizer para você, meu querido, combata o bom combate. Sabe qual é a voz do Espírito para os dias de hoje? Igreja, abra o coração, deixe que eu te use com os seus dons, com os seus talentos. Use do seu tempo para a minha glória, que eu vou cuidar do que é seu. Cuide do que é meu. Então hoje os crentes estão absortos com tantas coisas efêmeras, preocupados com o pão, quando deveriam estar preocupados com o reino de Deus. Se o seu tempo, se a sua inteligência, se os seus dons forem usados para Deus, para a glória de Deus, se a sua alegria estiver em harmonia com a vontade de Deus, com o propósito de Deus na tua vida, ninguém vai te parar. Porque quando Deus encontra um camarada ou uma camarada desse jeito, Ele fala: eu vou levantar ele bem alto, para que a luz dele brilhe, para todo mundo ver. Vamos lutar o bom combate, como o apóstolo Paulo lutou. A vida cristã é uma luta. Se você está procurando facilidade, querido, você não terá. A vida cristã é uma vida em que você o tempo inteiro está lutando, está em guerra contra Satanás e o seu reino. Mas o apóstolo Paulo fez uma segunda declaração: completei a carreira. E a palavra carreira aqui no grego é dromos, que significa literalmente uma pista de corrida. Por exemplo, o que é um hipódromo? É uma pista de corrida de cavalo. O que é um autódromo? Corrida de automóvel. O que é um vidródromo? Não existe. Acabei de inventar aqui. Na verdade, a vida é como uma maratona. Eu posso usar essa figura porque é uma corrida de longa distância. E eu quero dizer que na vida, eu, por exemplo, eu decidi que eu jamais vou correr uma maratona. Jamais. Posso ficar magro, ficar gordo, eu não vou perder meu tempo. Mas na maratona da vida, ninguém tem a escolha. No dia que você nasceu, você começa a maratona da vida e vai cruzar a linha de chegada.
no dia da sua morte. Diga assim: todos correm, mas nem todos vencem. Diga: muitos começam, mas poucos terminam de maneira digna. Então, meu querido, o que Deus está falando para nós é que não basta começar bem, é importante completar a carreira bem. Muitos começam bem, mas se desviam, param, tomam outros caminhos que não são os caminhos da salvação. E você? Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus diz para você: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Até quando você vai correr uma carreira que é boa carreira, boa corrida? Até quando, irmãos? Diga assim: até cruzar a linha de chegada. E sabe quem vai estar do outro lado com uma coroa da justiça para nos dar? O próprio Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Paulo disse assim: completei a carreira, estou nos últimos metros. Ele sabia a carreira que ele tinha corrido, ele sabia por quem ele tinha corrido, ele sabia como ele havia corrido, e a linha de chegada estava muito próxima. E a minha pergunta aqui é: como é a sua corrida? Você está correndo a boa corrida? Você está correndo por Jesus ou por você mesmo? Você tem perseverado? Eu já conversei com muitos maratonistas, e todo mundo que correu uma maratona já disse para mim: olha, quando você corre, chega uma hora que você tem vontade de parar. Alguns até diminuem o ritmo, alguns até andam por um trecho, mas os que vencem, que cruzam a linha de chegada, são os que não desistem, vão até o fim. Então deixa-me dizer uma coisa: talvez você conheça alguém que desistiu por um momento, o camarada pegou outro caminho, eu não sei como, mas tem gente que consegue, com todos aqueles sinais, entrar num caminho errado. Está todo mundo correndo para um lado, ele entra para o outro lado. Quantos aqui já tomaram um atalho na sua vida e ficou difícil de voltar? Que bom que você voltou. Querido, você pode diminuir o ritmo, e há momentos na vida da gente que a gente fica triste, cansado, abatido, a guerra é grande, mas o que você não pode é parar. Diga assim: eu posso até diminuir, mas parar eu não vou, porque eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos correr a maratona da vida, correr a boa corrida, lutar a boa guerra, correr a boa corrida. Muitos têm desistido da carreira. É isso que a Bíblia chama de apostasia. Apostasia é a palavra grega para divórcio. No divórcio na terra, você pode até se divorciar e ainda se dá bem. Na maioria das vezes não se dá, mas tem essa possibilidade. Mas se você se divorciar de Deus, meu irmão, não tem chance. E tem gente que mesmo assim abandona a fé. Quantos aqui já conheceram alguém que andava com Deus e deixou de andar? Vejam como é mais comum do que a gente pensa. Então quero dizer para você que está aqui hoje sentadinho, ouvindo essa palavra, e o Espírito Santo está com você: fica firme, respira fundo, beba água da vida, coma do pão da vida, continue correndo, porque lá do outro lado tem um prêmio para aquele que corre e vai até o fim. Que coisa maravilhosa, como Paulo poder dizer: eu acabei a carreira, mas eu corri a boa carreira. Quantos aqui estão correndo a boa carreira?
Quantos aqui estão correndo com Jesus e por Jesus? Amém? Continue assim. E Paulo termina o seu balanço do passado quando ele diz: eu guardei a fé. Sabe, gente, na maratona da vida há muito a perder. Sabia disso? A gente perde muita coisa na vida. A gente perde pessoas e todos perdem. Quantos já perderam alguém amado? A gente perde pai, perde mãe, perde pessoas que nós amamos, elas morrem. Isso faz parte da vida, porque nós vivemos num mundo decaído. Nós podemos perder pessoas e todos perdemos. Podemos perder bens materiais e muitos perdem. Podemos perder a direção e muitos perdem. Podemos perder a tranquilidade. Paulo enfrentou naufrágios, açoites, perseguições. Todos nós vivemos momentos na vida difíceis. Mas sabe de uma coisa, se você está correndo a carreira verdadeira, Deus é contigo. Você pode perder qualquer coisa, mas não perca a sua fé. Amém, irmãos? Porque Ele está conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Então glória a Deus, porque na hora que você perde algo, mas tenha convicção de que você não perde a fé, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus vai fazer de novo algo na tua vida. Amém? Todos passamos por tribulações. Paulo disse: eu posso ter perdido muita coisa, mas uma coisa eu guardei: a minha fé. Eu continuo crendo. Quantos podem dizer: eu continuo crendo em Deus? Quantos ainda creem em Jesus como Salvador? Diga: eu ainda creio que Jesus é meu Salvador. Diga: eu ainda creio que Ele é o meu provedor. Diga: eu ainda creio que Ele vai garantir o céu para mim. Amém, irmãos? Que coisa maravilhosa eu ter certeza que um dia eu vou estar na presença dEle, não porque eu mereça, mas porque Ele merece. Eu não abro mão da minha fé. A minha fé não está nas coisas que coisa linda. Dele vem, só Ele. A Deus se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se não der. E o refrão: eu não. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Não é lindo isso? Essa é a fé desse povo. Essa é a fé de quem tem guardado a fé a cada dia na maratona da vida. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque Ele é quem mantém a nossa fé. A obra de Satanás sempre será para destruir a sua fé. Lá em Lucas 22, de 31 a 32, Jesus fala com Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos.
Satanás foi falar com Jesus: ó, ele disse que vai com o senhor até o fim, deixa eu tentar ele, deixa eu peneirar esse camarada. Jesus falou: eu vou peneirar, mas eu vou fazer uma coisa, eu vou orar ao Pai para que a fé dele não pereça. E quando Pedro passou por tudo aquilo, negou Jesus 3 vezes, teve vergonha, teve medo, mas ele teve a oportunidade de voltar no seu relacionamento com Jesus, porque Jesus intercedeu por ele. E deixa eu dizer uma coisa, meu querido, hoje, neste momento, Jesus está intercedendo perante o Pai, por você, por mim e por todos aqueles que têm corrido a maratona da vida neste tempo de apostasia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, é maravilhoso. Fazer balanço do passado quando tem um futuro inteiro é interessante, mas aqui está o exemplo de alguém que já tinha completado a carreira. Eu desejo que a tua carreira ainda demore muito, mas o que eu quero te dizer: aproveite todos os momentos da sua vida para dedicar a Deus sinceramente. Às vezes eu falo para a Lília: não sei se Deus está para me levar, porque eu tenho sentido tanto, mas tanto, a urgência de viver para a glória de Deus. Eu tenho sentido tanta vontade, meus irmãos, de viver para a glória dele, de aproveitar cada segundo, cada minuto, de viver para a glória dele, nos meus momentos sozinho com ele, nos momentos que eu estou aqui pregando a palavra, nos momentos que eu estudo a palavra. Eu quero dizer, eu falo para Deus: Senhor, me ajuda, me revela o que o Senhor quer que eu faça, porque eu quero te obedecer 100% da minha vida. Eu quero viver, Senhor, para ti. Vocês já imaginaram se a igreja de Jesus, ao invés de ficar se preocupando com as bobagens que a gente vê por aí, se preocupar em correr com a camisa de Jesus? Eu sou de Jesus, Ele é o único Salvador. Vocês já imaginaram se a unção de amor estiver em nós, e nós somos a tocha do Senhor nesse mundo de trevas? Vocês já imaginaram a multidão que virá após nós? A unção da multidão está no Brasil hoje, irmãos. Aproveita essa oportunidade. Satanás não vai impedir que os seus filhos, que os seus netos, que os seus vizinhos, que os seus amigos se convertam, se você correr a boa carreira. E a terceira reflexão que Paulo faz, que nos ensina, é sobre a certeza quanto à sua recompensa futura. E ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo, o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Esse já agora me ensina uma coisa, irmãos: que o meu futuro é determinado no presente. Repita comigo, diga: o meu futuro é determinado no presente. Paulo tinha consciência disso. Naquele tempo que ele estava vivo, ele já sabia que a sua coroa estava determinada. E o Senhor está dizendo para você que o que você fizer hoje é que vai determinar as coroas que você, as pedras na tua coroa, o galardão que você terá quando você receber a coroa da justiça. Não espere para amanhã. Comece hoje, viva para Deus hoje, faça o que tem que ser feito hoje, se arrependa do seu pecado hoje, pregue o evangelho hoje, viva para o Senhor hoje, porque o amanhã depende do hoje. Quando eu me converti em 1981, havia uma unção na igreja. Todo mundo esperava pela volta de Jesus. Eu me converti num acampamento falando da volta de Jesus. As músicas cantavam Jesus voltando. Então se verá Filho do homem
do sobre as nuvens. Então se verá o Filho do Homem. Olha os crentes velhos aí, ó. Do sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente, assim há de ser a vinda. Não é lindo, irmãos? Não é maravilhoso? Aplauda, Senhor. Vocês já imaginaram se Jesus voltar daqui 1 hora? Se você tivesse essa certeza, o que você ia fazer agora? Eu acho que eu ia cair de joelhos, irmãos, e falar: Deus, tem misericórdia, não me deixa para trás. Eu penso todo dia nesse dia. Todos os dias eu penso. E é por isso que eu quero viver para Ele. É por isso que eu quero, sabe, abrir mão daquilo que não vem dEle, desejar o que Ele deseja, amar o que Ele ama, fazer o que Ele quer que eu faça. E vocês que são minhas ovelhas, recebam essa palavra e vivam assim para a glória dEle, amém? Porque o nosso futuro é decidido hoje. A segunda coisa que ele fala, quando ele olha para o futuro, é que a coroa da justiça me está guardada. Mas não a coroa da sua própria justiça, ou da minha própria justiça. Porque a nossa justiça, diz a palavra de Deus, é como o trapo de imundície. Ou seja, a nossa justiça própria era como os panos da mulher menstruada, sujos, impuros. Aí alguém vai dizer: não, mas não é impureza. Não, queridos, perante a lei era impuro, sim. E ninguém vai chegar diante de Deus na sua própria justiça. A coroa da justiça que me está guardada é a justiça de Cristo, porque Ele morreu para que eu possa viver. Ele recebeu a minha condenação para que eu tenha lugar de vida eterna, amém, igreja? É por isso que lá no céu ninguém vai receber louvor. Não vai ter ninguém que vai chegar lá e dizer: olha como eu fui bom. Nós vamos chegar lá e a primeira coisa que nós vamos encontrar é o Senhor na nossa frente. E Ele vai nos desnudar, vai nos descortinar. Naquele dia terá choro, irmãos. Mas não será eu não acredito que será Outro dia uma pessoa na internet falou: pastor, os meus pecados vão ser expostos para todo mundo. Eu falei: não creio, irmão. Eu creio que vai ser entre você e o Salvador. E por isso que a Bíblia diz que Ele terá que enxugar as nossas lágrimas. Mas depois disso, toma, meu filho, você creu em mim? Olha a tua coroa, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará. Quantos desejam essa coroa? Vamos viver por ela. Essa coroa que já está guardada hoje, para quem já convidou a Cristo. É uma coroa que vai ser ornamentar a cabeça de pessoas que não mais pecarão, que não terão mais culpa, que não terão mais acusação. E essa coroa vai ser entregue pelo reto juiz naquele dia. Eu fico pensando em Paulo, né? Ele sabia que ele ia encontrar um juiz iníquo, Nero, um louco. Mas ele falava: tudo bem, o máximo que ele pode tirar a minha vida, mas logo que eu sair dessa vida, eu vou estar diante do justo juiz, que não é só o juiz, é o meu Salvador, que não é só o juiz, é o meu advogado. Essa verdade o mundo não conhece, e precisa conhecer. E não vai conhecer se você não contar.
Tem um rapaz da minha célula, o Alê. Cadê o Alê? Está aí, eu não vi se ele está aqui hoje. Fica de pé, Alê. Alê é uma bênção, se converteu no começo do ano, foi fevereiro, né? E já está tremendo. Mas ele contou uma coisa que eu fiquei intrigado. Ele tinha tanta sede de Deus, que fazia 19 anos que ele ia com a esposa numa mulher que orava por ele, e ela nunca falou de Jesus para ele. Eu falei, como assim? Não ia lá, lia a Bíblia, e nunca falou que ele precisava de Jesus para não ir para o inferno. Ninguém vai ouvir se você não pregar. Fale de Jesus. Só Ele é a salvação. O Evangelho, a boa notícia, é cristocêntrico. É Cristo no centro, porque a partir dele a salvação existe. Então não venha com essa de não, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Se não confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não vai ser salvo. Porque diz a palavra de Deus: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus a salvação, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. E o texto diz: a qual o Senhor, o reto juiz. A palavra Senhor na Bíblia é um título no Novo Testamento. Kyrios, diga Kyrios. Se refere sempre a Jesus. Vocês já ouviram falar do latim Anno Domino, o nosso AD? Ano do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o título de Jesus. Então a coroa que você vai receber vai ser do próprio Senhor Jesus. Quantos querem estar na presença de Deus? Quantos aguardam esse dia? Queridos, eu imagino que o olhar dele será um olhar que vai, como a Bíblia diz, como tochas de fogo que vai atravessar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo será um olhar de ternura, de amor. E depois que tudo passar, nós ouviremos do Senhor: vinde benditos do meu Pai, foste fiéis no pouco, sobre o muito vos colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. O reto juiz. É maravilhoso saber que a justiça dos homens pode falhar, e nós mesmos falhamos como pais, como pastor, como cidadão. Nós falhamos, mas o reto juiz não falha, e é Ele quem é o justificador de todo o que crê. E o dia ao qual Paulo se refere é exatamente o dia do arrebatamento e da ressurreição. Aqueles que são de Cristo imediatamente estarão na presença dele, no tribunal de Cristo. E cada um vai ter o seu momento com o Senhor. Amém? Mas eu quero terminar porque o apóstolo Paulo faz uma quarta observação. E agora não tem mais a ver com a sua própria reflexão, o seu balanço de vida. Ele diz algo lindo aqui. Ele fala da coroa, né, que o justo juiz vai dar. Ele diz: e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Quantos aqui amam a vinda de Jesus? Quantos aqui desejam que Ele venha? Sabe, querido, eu já sonhei algumas vezes que Jesus estava voltando. Eu espero muito que seja na minha geração, mas se não for, eu continuo amando a sua vinda. Eu não sei se eu vou ter muitos galardões, mas essa coroa eu sei que eu vou ter, porque eu amo demais falar da vinda de Jesus. A todos quantos amam a sua vinda.
Como é que alguém pode amar a Deus e não querer estar perto dele? Quando eu namorava com a Lira, irmãos, eu falava com ela por telefone 4 horas todo dia. Das 11 da noite às 3 horas da manhã era aquela coisa, aquele nheco-nheco, ai meu bem, minha querida, te amo, te adoro. Não tinha papo, mas tinha lengo-lenga. Será que você ama Jesus? Eu amo estar na sua presença. Eu amo quando Ele me visita na adoração, no louvor. Hoje, quando nós cantamos, glória, glória, aleluia. Eu fiquei tocando ali, cantando, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, e eu vou estar com Ele naquele dia. E você, meu querido, você se qualifica para isso. Você tem amado a sua vinda. Você tem vivido para esse dia. Como se vive para esse dia? Dando o primeiro lugar para Ele, de verdade, não de palavras. Quem ama se sacrifica, gasta tempo, se importa em estar junto com Ele. Quando a igreja estiver pronta para subir, ela vai subir, mas antes disso, eu creio que vai haver um avivamento de quebrantamento no meio da igreja do Senhor. As pessoas vão começar a sentir essas coisas. O desejo de estar com Jesus, o desejo de viver para Ele, o desejo de abandonar o pecado, o desejo de falar dEle, o desejo de viver para Ele, e de repente, pum! Toca a trombeta no céu, e a igreja, a noiva de Cristo, vai se encontrar com Ele nos ares. Glória a Deus. Se tem alguma coisa na tua vida que está precisando ser transformado, pode ser aquela frieza no coração, pode ser mágoa, pode ser qualquer coisa que tem te impedido de viver a vida alegre, exuberante que você pode ter com Jesus. Sai do teu lugar, vem para cá. Vem para cá. Ore comigo. Diga: Senhor meu Deus, ajuda-me a ser um farol, a iluminar o caminho de muita gente que não te conhece. Ajuda-me, Senhor, a ser uma ponte que leva a Jesus àqueles que não te conhecem. Ajuda-me, Senhor, a ser uma flecha que acerta o alvo. Não permita, Senhor, que eu me desvie da tua vontade, do teu propósito na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Sozinho não consigo, mas hoje eu entrego a minha vida, o meu destino, o meu tempo, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Que seja para a honra e glória do teu nome. Quero viver, Senhor, pensando no encontro que eu vou ter um dia contigo. Espírito Santo, me ensina a te amar. Atraia-me, Senhor, para a tua presença. Fala comigo na tua palavra, nos louvores, e na solidão, e no silêncio. Obrigado, Senhor, por viver nesse tempo em que a chuva serôdia do avivamento está caindo sobre essa terra. Ajuda-me a frutificar, Senhor, e eu e minha casa serviremos ao Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.